E aí, dando continuidade à história, quando eu falo que Ló ele tem participação nesse pecado e consciência do que ele fazia, é porque a gente tem dois tipos de embriaguez. De uma forma bem simples, a gente tem a embriaguez superficial, que é quando o indivíduo ele tem consciência dos seus atos e do que está acontecendo à sua volta, e a gente tem o coma alcoólico. Só que quando o indivíduo ele tem um coma alcoólico, o álcool ele vai atingir o sistema nervoso central e aí o indivíduo ele não só perde a consciência, a noção do que acontece em volta dele, como ele também vai perder a coordenação motora. E perdendo essa coordenação motora, se fosse o caso de Ló, ele não iria conseguir ter uma ereção. Em alguns casos, o indivíduo surta e tem alguns desmaio. Se fosse esse o caso de Ló, Ló não conseguiria concretizar o ato, a relação. Só que a embriaguez de Ló ela é superficial a ponto de Ló conseguir ter essa relação. E aí, como eu já falei para vocês, foram atos que foram repetidos, não foi uma única vez. Dando continuidade à história, e aí, como a Bíblia vai trazer ali no capítulo 19, primeiro, a filha mais velha, ela vai se deitar com Ló, e aí ela tem relações com ele, e ela é engravida, e ela vai dar à luz, e o nome do filho é Moabe. E Moabe, ele vai ser o pai dos Moabitas. E posteriormente, a Bíblia vai trazer a expressão no outro dia, a filha mais nova se deita e ela é engravida, né? Só que foram atos reiterados, e aí quando ela engravida, que ela tem um filho, ela vai dar o nome de Ben-Amim, e esse filho Ben-Amim, ele vai ser o pai dos Amonitas. Então a gente tem duas gerações, e essas duas gerações serão inimigas dos hebreus, dos descendentes de Abraão. Então assim, a gente tem aí três gerações muito próximas, são parentes, porque Abraão, o patriarca, ele é tio de Ló, então são famílias, gerações de famílias. Eu sempre venho batendo nessa tecla que a história de Israel, a história dos hebreus e dos povos que habitavam toda aquela região ali da Mesopotâmia eram história de familiares, de casas muito próximas e que se dividem, né, devido a alguns conflitos ou devido a crenças diferentes. E aí, como eu falei, quem foram, né, os Moabitas? Os Moabitas eram indivíduos extremamente entregues à idolatria, então eles tinham diversos deuses, eles não só tinham diversos deuses, estavam entregues à idolatria, como também há uma proibição entre o povo de Israel para que esses povos eles não participem dos cultos ali dentro do clã ou da casa de Israel. E aí a gente tem a título de exemplo, futuramente, quando a gente estiver estudando o livro de Reis, o livro de Ruth, a gente vai tratar desse povo de uma forma mais específica. Aqui a gente está abordando o capítulo 19. Então eu vou só fazer aí uma introdução, só uma palhinha. A gente tem Ruth. Ruth era uma moabita. Então Ruth é descendente desse povo, da filha mais velha de Ló. E como a gente sabe a história de Ruth, tinha Ruth, tinha Noemi, e a Ruth vai casar com o filho de Noemi, porque Noemi havia perdido seu esposo. E aí quando Ruth ela casa com o filho de Noemi,
Ruth se converte, ou ela passa a fazer parte do povo de Israel, porque até então a cultura dos moabitas era uma cultura completamente diferente da que Deus, dos propósitos de Deus. E além de Ruth, como uma moabita que passa a fazer parte do povo de Israel, nós temos Balaão participando aí dessa história. Todo mundo conhece a história de Balaão, né? Balaão é chamado para amaldiçoar o povo de Israel e ele vai, e quando chega lá, ao invés de amaldiçoar, Balaão começa a abençoar. Só que o que existe por trás dessa história é todo um conflito entre os hebreus e um rei moabita. Então, esse rei moabita era, se eu não estiver enganado, Balaque. E Balaque, ele vai guerrear contra o povo de Israel. E aí ele chama Balaão para amaldiçoar o povo e acaba que não dando certo. É só alguns exemplos para você entender quem era ou quem foram os moabitas. Além disso, a gente tem Mesa, e Mesa era um rei moabita, e Mesa ele vai entrar em conflito com o povo de Israel, e especificamente com o rei de Judá, o rei de Edom e o rei de Israel. Lembra que Israel chega um momento ali que ela se divide, e a gente tem ali os reinos do norte, os reinos do sul. Então vai ter o reino de Judá, o reino de Israel propriamente dito, e a gente tem ali o período dos reinados, mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Mas esse rei Mesa, ele entra em conflito com esses três reis, e aí quando ele percebe que ele vai perder a batalha, ele acaba recuando, e aí ele oferece o filho dele, o primogênito dele, em sacrifício ao Deus que ele servia. Então, são alguns exemplos para você entender quem eram esses povos moabitas. Lá na frente a gente vai falar de uma forma mais específica sobre esse povo, mas os moabitas, eles vão descender da filha mais velha de Ló, e é um povo extremamente idólatra, e não só idólatra, como faziam sacrifícios sacrifícios humanos aos seus deuses. E a gente tem também, além dos moabitas, os amonitas. Os amonitas, eles não eram tão agressivos quanto os moabitas, eles eram um pouco mais pacífico. E aí, só para você entender, eu vou colocar o mapa aqui no vídeo. A gente vai ter o Mar Morto, o Mar Salgado, e eles vão ficar à direita de quem olha do Mar Morto. Então a gente tem ali embaixo os moabitas, e em cima a gente vai ter o reino dos amonitas. Eles faziam divisa, isso do lado direito do Mar Morto, e do outro lado a gente tem ali o povo de Israel, a gente vai ter Jerusalém. Eu vou colocar a imagem para vocês verem no mapa onde ficavam, ou onde se localizava esses reinos. E aí, em relação aos amonitas, a gente vai ter Salomão, e o rei Salomão, o sábio Salomão, no momento em que ele acaba se afastando de Deus, ele vai ter uma esposa amonita, e essa esposa amonita vai estabelecer dentro ali do clã ou do reino de Israel um altar ao seu Deus, e o nome do Deus, salvo engano, era Maloque, em algumas traduções Moleque, que era um Deus feito era uma estátua, e ele tinha na barriga dele um oco, um espaço onde crianças eram oferecidas em sacrifício. Por isso que o nome é Moleque, né, de menino, de moleque mesmo, de criança, e justamente porque
era um costume entre os amonitas oferecerem crianças em sacrifício. E aí Salomão vai se envolver com uma amonita e ela vai levar esse costume para dentro do reinado ali de Israel. E esse é um dos pecados de Salomão. E aí Davi, alguns personagens que entraram em conflito com esses povos e venceram foi o rei Davi. Além do rei Davi, a gente tem Jefté, e depois eu vou contar aqui a história de Jefté. E Jefté, ele também vai guerrear contra os amonitas e vai sair vencedor da guerra. Então, só para você entender, resumindo aqui a origem dos povos moabitas e amonitas, foram povos parentes do povo de Israel, mas que durante toda a trajetória de Israel, eles vão entrar em conflito com Israel, inclusive vai levar os seus costumes e a sua cultura para dentro dos reinados ali de Israel ou do povo hebreu. E, como eu disse, Deus ele vai ser um pouco generoso ou misericordioso com esses povos, especialmente com os amonitas, né? Depois eu vou trazer o texto aqui, tem um texto que Deus fala para o povo de Israel não pesar a mão ou não destruir os amonitas, porque Deus tinha alguns planos para esses povos. Eu vou finalizar aqui o vídeo e a gente volta no próximo, só para a gente finalizar e fazer o fechamento e trazer algumas lições em relação a essa história, tá bom?